Nesse vídeo, vou conversar com vocês sobre o cinematográfico universo do Sonic. Aonde vai ter novos filmes, novas séries, sequências que estão aí, em rumores e contratos que vazaram. Bom, é sobre isso que eu vou falar agora. Eu acredito que essa sigla com certeza vai mudar, que nem o MCU ou o UCM no Brasil, mas a questão é que aqui, eu acho que seria melhor um UCS, né? Um universo cinematográfico do Sonic. O que acontece? O filme do Sonic 3 tá muito próximo de ser lançado na data que eu tô gravando, e tem aí um burburinho da Paramount que já vem, desde o começo do ano, bem antes do trailer, bem antes da série do Knuckles, que mostra que a Paramount tem sim planos pra fazer mais filmes e depois da série do Knuckles, mais séries também. Tanto que aqui tem alguns projetos, como uma série e um filme do Shadow, uma série do Tails, uma possível segunda temporada do Knuckles, um filme do Sonic 4 e até mesmo um projeto com o Silver. Pra quem gosta dos jogos do Sonic, isso aqui é muito legal, porque quanto mais filme um projeto de um jogo acaba ganhando, ele acaba tendo sim mais retorno nas vendas dos jogos. Até mesmo um filme que flopou, já foi meio que provado que a existência de um filme ruim ajuda nas vendas de um jogo. Que bom, né? O Resident Evil prova isso. É verdade. A questão aqui, tem sim esse burburinho, porque até o momento Paramount tá falando que tá muito bom, a Paramount tá gostando disso, até a série do Knuckles que foi surpreendente, mas vou falar sobre isso no decorrer desse vídeo aqui. Parece que, diferente de Marvel, eles estão tentando focar mesmo no cinema. As séries, elas podem acabar aparecendo, mas não vão ser grandes arcos que vão mudar a narrativa que tá sendo construída no cinema, porque no cinema é onde tem mais retorno e também maior divulgação. As séries seriam para poder expandir alguns personagens secundários, e é muito provável que não tenham muitos personagens aparecendo aqui nessas séries, mas os rumores são bem interessantes. Vamos lá. O que acontece? Nesse momento, o foco tá maior no lançamento do Sonic 3, o filme. Sabe, o desempenho desse filme vai definir o futuro dos filmes e projetos com o audiovisual do Sonic. Eu fico muito, assim, animado com isso, porque eu cresci com os jogos do Sonic, eu ainda gosto dos jogos do Sonic, são jogos de plataforma acelerados, são bem dinâmicos, eu sou feliz jogando eles. Até os mais ou menos ruins eu gosto, então eu imagino que você que tá assistindo esse vídeo deve ter jogado alguns e ficou com esse mesmo sentimento, então a gente fica empolgado com isso. Mas vamos lá, o filme do Sonic 3, ele vai focar naquele arco que é baseado na história do Sonic Adventure 2. Só isso já mostra muito, cara, do potencial que esse filme pode ter. Eu espero que ele supere a bilheteria de tanto um e do 2, porque os dois primeiros filmes do Sonic pegou a pior época pra lançar um filme. Tipo, o primeiro, ele lançou lá pra 2020 e nessa época teve a pandemia, ou seja, os cinemas fecharam, então a grande bilheteria que esse filme poderia ter, que eu acredito que teria muito mais, simplesmente não aconteceu. A mesma coisa foi com a época do filme 2, que era quando os cinemas estavam tentando retornar, né? Foi lá pra 2020 e ele acabou meio que parando muito cedo também. Tinha gente que não tava querendo ir no cinema. Na real, a pandemia mexeu bastante com o ritmo de lançamento do filme, tanto que tem muita gente que prefere esperar o streaming, e eu entendo bastante isso, porque cinema é caro, mas não tem jeito, o filme vai sair primeiro no cinema, ponto. E com ele dando certo, já que tem aí várias histórias sobre cenas pós-crédito que mostraria um Silver, Metal Sonic, até Amy Rose e a Rouge, o que poderia acontecer? Bom, os rumores já apontariam que o final do filme do Sonic 3 terminaria com um gancho para uma série do Shadow. Só que essa série do Shadow, eu acho que é meme, e você vai entender. No começo desse ano, tinha vazado informações sobre um filme do Shadow, depois começaram a falar que é uma série. Essa série, cara, focaria na cunhada do Tom, aquela do casamento que deu muito errado lá no segundo filme. Ela seria a protagonista junto com um personagem da turma do Sonic. O pessoal começou a falar que seria o Shadow esse personagem, aonde ela tentaria aprender junto do Shadow a relaxar bastante depois de todos esses conflitos que eles passaram. O Shadow, claro, é um personagem bem rancoroso e não combinaria muito com essa situação, mas depois da série do Knuckles, foi muito mais focado no parceiro humano dele, que era o Wade, do que o próprio Knuckles. Eu não duvido, cara, que a Paramount faça isso. E a série deu muito certo, mesmo você achando ela super filler, ela funcionou. A Paramount gostou do resultado, e se ela gostou, parece que a SEGA também, porque isso vai gerar mais burburinho pra marca dela, quase que de graça, que é um licenciamento. Ela ganha com a venda e também divulgação dele. Então,
seria esse projeto aí do Cruzeiro com o Shadow. Eu já teorizei aqui com vocês que, poxa, poderiam colocar aqui os agentes da Gunn, já que ela teve um relacionamento meio forçado com um cara que enganou ela durante muito tempo num casamento que foi forjado pelos agentes da Gunn, só pra tentar ficar muito mais próximo da turma do Sonic. Mas assim, e se esse rumor ainda fosse acontecer, mas o personagem não seria o Shadow? Tem um outro personagem aqui que também merece uma série tão boa quanto, mas que não teria uma história tão relevante pra ser descartada assim e que daria certo nessa série. Pois é, eu tô falando aqui do Tails. Essa série que estão falando de um cruzeiro provavelmente pode ser, na verdade, uma série do Tails, mas ela se espalhou como se fosse uma série do Shadow, porque a gente tem esse rumor de uma série spin-off, na verdade um projeto spin-off do Shadow, e esse projeto de série secundária poderia ter mesclado essas informações e a galera começou a divulgar dessa maneira aqui. Olha, sinceramente, eu não tô muito empolgado com essa série spin-off, porque ela tá cara de filler, na real tá muito mais com cara de filler do que a série mesmo do Knuckles, mas se ela for pra esse caminho, eu imagino que seja uma história que caberia melhor colocar o Tails ali no meio. E aí vem os outros rumores do spin-off que seria um filme solo do Shadow. Como esse filme poderia acontecer? Claro, se a gente conhece muito bem o Shadow, vimos e eu percebi que uma galera reaprendeu o que é a origem dele, que foi recontada aí no Shadow Generations, que também tá mostrando um pouco do seu passado lá no jogo do Shadow, que é quando ele tem revelações da raça Black Arms, uma raça alienígena que entrou em contato com o Dr. Gerald Robotnik na sua criação, e usando aqui um pouco do seu DNA, o Shadow foi concebido naquele projeto da forma de vida perfeita. Eles voltariam no futuro 50 anos depois para encontrar o Shadow e obrigar ele a entregar todas as esmeraldas do caos, porque o objetivo da raça Black Arms era pegar toda a sua população do cometa negro, levar para a Terra e se alimentar todos os seres vivos daquele planeta. Nesse jogo do Shadow, o Shadow entra em conflito não só com os humanos, mas também com a raça Black Arms, tanto que esse jogo aqui é muito curioso, ele tem vários finais diferentes, mas tem o final verdadeiro, onde o Shadow usa o controle do caos e acaba destruindo, cara, toda a raça Black Arms, usando aqui o canhão Eclipse, o que foi originalmente planejado para que ele fosse, sabe, servir, terminando assim todo o arco da história principal do Shadow. Um filme do Shadow poderia ir para esse lado, porque assim, mesmo vendo que a raça Black Arms é muito zoada, a gente tá percebendo que ela tá ganhando muita conexão com o novo jogo, que é o jogo do Shadow, reaparecendo em quadrinho, e eu não ficaria surpreso se ele estivesse aqui no novo filme do Sonic, que seria um spin-off do Shadow. Funcionaria perfeitamente, cara. Seria ótimo. E é só esperar. Tem aqui a segunda temporada do Knuckles, que poderia ser focado mesmo no time Chaotix. Já tem aqui algumas imagens e reportes falando aí que esse projeto está realmente sendo desenvolvido, e os Knuckles Chaotix é ótimo, né? O time Chaotix, ele é um time que aparece dentro do universo do Sonic apenas para poder ser aqueles parceiros na missão que o Knuckles tem de coletar, sabe, os Anéis do Caos. A questão é que esse jogo ele não é nem tão lembrado assim, mas o time Chaotix ele acabou retornando no Sonic Heroes como uma agência de detetives. Talvez, sei lá, seria ótimo se eles estivessem numa missão de pegar os fragmentos da Esmeralda Mestra, porque tem uma coisa que a galera adora associar, é o Knuckles como caçador de tesouros ou caçador de recompensas também, e funcionaria aí, cara, nesse projeto. Por que não colocar aqui uma agência de detetive atrapalhada tentando ajudar o Knuckles nessa missão para eles se adaptarem ao novo mundo? Tem aqui o quarto filme que, sinceramente, eu não sei o que esperar. Assim, o filme do Sonic 3 aí mal teve um segundo trailer. A real, a única coisa que a gente vê é que ele pode ir para dois caminhos, ou o Sonic continua na Terra, ou ele acaba voltando pro seu planeta. Dependendo de como for, isso pode definir como seria o quarto filme. Se ele continuar na Terra, eu já imagino e já aposto que vai ser uma história focando no Sonic Adventure. Mas tem um outro detalhe. Tem aqui um projeto exclusivo aí, falando que vai desenvolver a história mais do Silver. Não sei se seria um Sonic 4, ou um Sonic 5, ou um filme solo dele, mas ele é um personagem que chamaria demais a atenção para vários aspectos. Um deles é o problema do Jim Carrey. Ele é um cara que pode não voltar para uma sequência do filme do Sonic. Se isso realmente for acontecer, e isso for um problema, a adaptação de um Sonic 2006 pro cinema poderia ser uma facilidade para resolver isso, porque tem um outro vilão, o Mephiles aqui, que acaba se libertando, ele copia a aparência do Shadow, manipula a viagem no tempo para poder fazer o Silver lutar contra o Sonic, e como o filme do Sonic 2 e o Sonic 3 coloca aqui briga de personagens dessa turma, por que não? É uma repetição de fórmula que funcionaria. Mas eu já falei isso aqui num outro vídeo. Entra aí e manda salve.